Olá, este é o canal Palavra Narrada. Seja muito bem-vindo. E se as profecias bíblicas estiverem se cumprindo hoje? Hoje vamos mergulhar nas visões de Daniel e João, explorando o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, para entender o que as Escrituras dizem sobre os últimos dias. Estamos vivendo em 2025, um tempo de conflitos globais, avanços tecnológicos e incertezas. O que as profecias de milhares de anos atrás têm a nos ensinar? Prepare-se para uma jornada cheia de mistério e esperança, com lições sobre vigilância, fé e preparação espiritual. Vamos analisar passagens-chave, contextos históricos e conexões com o nosso tempo. Eu concordo que as profecias nos chamam a estar atentos. Amém por isso. Vamos começar essa reflexão impactante. As profecias de Daniel, visões do futuro. O livro de Daniel, escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, é um tesouro profético. Daniel, um jovem judeu exilado na Babilônia, recebe visões de reinos futuros. No capítulo 7, versículos 2 a 7, ele vê 4 bestas emergindo do mar. Um leão, um urso, um leopardo e uma besta terrível com 10 chifres. Essas bestas representam impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, conforme interpretado por estudiosos com base no capítulo 8, versículo 20. No capítulo 12, versículo 4, Daniel ouve: fecha o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará. Essa profecia aponta para um tempo de agitação e avanço, muito semelhante ao nosso 2025. O contexto histórico de Daniel é o exílio babilônico sob Nabucodonosor e seus sucessores. Escavações em Babilônia, como o Portão de Estar, revelam a grandiosidade desse império. Daniel enfrentava pressões para abandonar sua fé, mas sua confiança em Deus o sustentava, como vimos na Cova dos Leões, no capítulo 6, versículo 22. Teologicamente, as visões de Daniel apontam para o reino eterno de Deus, descrito no capítulo 7, versículo 14, onde o Filho do Homem recebe domínio eterno. Isso prefigura Cristo, conforme o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 64. Pausa para refletir. Como as visões de Daniel falam ao seu coração? Em 2025, com guerras e mudanças globais, você sente que o conhecimento se multiplicou? Eu acho que Daniel nos chama a confiar no plano de Deus. Amém? Apocalipse. As cartas às 7 igrejas. No livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, João, exilado em Patmos por volta de 95 anos após Cristo, recebe mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor. Cada carta aborda desafios espirituais. Éfeso perde o primeiro amor, conforme o capítulo 2, versículo 4. Pérgamo tolera falsos ensinos, conforme o versículo 14. E Sardes é exortada a vigiar, conforme o capítulo 3, versículo 3. Essas mensagens dadas sob o Império Romano, com perseguições sob Domiciano, são um chamado à fidelidade. O contexto histórico de Apocalipse reflete um mundo hostil aos cristãos. Sítios arqueológicos em Éfeso e Laodiceia mostram a riqueza e o paganismo da época. Em 2025, enfrentamos desafios semelhantes: distrações digitais, materialismo e pressões culturais. As cartas nos exortam a permanecer firmes, como no capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Teologicamente, Apocalipse aponta para a volta de Cristo, descrita no capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eu concordo que essas cartas são um alerta para hoje. Amém. Reflita. Qual igreja reflete sua vida espiritual? Talvez você precise reacender o primeiro amor por Deus. Inscreva-se no canal Palavra Narrada, deixe seu like,
Compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A marca da besta e os sinais do fim. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, João descreve a marca da besta, um sistema que controla comércio e lealdade. Muitos especulam sobre sua natureza. Seria um chip? Uma moeda digital? A Bíblia não dá detalhes, mas o contexto romano sugere um selo de lealdade ao imperador, oposto ao selo de Deus, conforme o capítulo 7, versículo 3. Em 2025, com avanços em inteligência artificial e vigilância, esse texto nos faz pensar como manter a fidelidade a Deus em um mundo que exige conformidade. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 14, fala de sinais dos últimos dias, guerras, fomes, terremotos e a pregação do Evangelho a todas as nações. Escrito por volta de 50 anos após Cristo, esse texto reflete um mundo em crise, como o nosso. Conflitos globais, como tensões no Oriente Médio e desastres naturais em 2025 ecoam essas palavras. Mas Jesus diz, no versículo 6, não vos assusteis porque é necessário que isso aconteça. Pausa para a reflexão. Leia Mateus, capítulo 24, versículo 14. Como você pode compartilhar o Evangelho hoje? Talvez convidando um amigo para estudar a Bíblia. Eu acho que as profecias nos chamam a ser luz. Amém. Conexões com 2025. Como as profecias se conectam a 2025? Primeiro, o aumento do conhecimento, previsto em Daniel, capítulo 12, versículo 4, reflete nossa era digital. A inteligência artificial e a conectividade global transformam o mundo, mas também geram ansiedade. Segundo, os conflitos globais, como guerras e tensões diplomáticas, lembram Mateus, capítulo 24, versículo 7. Terceiro, a pressão cultural para abandonar a fé vista em Apocalipse ecoa em debates sobre valores cristãos hoje. Teologicamente, essas profecias apontam para a soberania de Deus. No livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo descreve a volta de Cristo. O Senhor descerá dos céus com grande voz. Essa esperança nos sustenta. Em 2025, podemos viver essas profecias com vigilância, como Jesus exorta no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai e orai. Aplicações práticas para 2025. Como aplicar essas profecias hoje? Primeiro, pratique a oração diária. Reserve 5 minutos para orar, como Daniel, pedindo discernimento. Segundo, estude as Escrituras. Leia Apocalipse capítulo 2 ou Daniel capítulo 7 para entender o plano de Deus. Terceiro, seja uma testemunha. Compartilhe sua fé, como Mateus, capítulo 24, versículo 14, sugere. Talvez poste um versículo nas redes sociais. Quarto, viva com esperança. Mesmo em crises, confie que Cristo voltará. Eu concordo que as profecias nos preparam para o futuro. Amém. Em 2025, com desafios globais, essas palavras nos chamam a ser firmes. Reflita. Como você pode vigiar espiritualmente esta semana? Contexto histórico e arqueológico. O exílio babilônico de Daniel, 600 anos antes de Cristo, era um tempo de crise para Israel. Escavações em Babilônia revelam templos e palácios, confirmando o cenário do livro. O Apocalipse, escrito em Patmos, reflete a perseguição romana do século I. Sítios em Éfeso mostram anfiteatros e templos pagãos, onde cristãos eram desafiados. Esses contextos mostram que as profecias nasceram em tempos reais, como os nossos. No livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus diz: Anuncio o fim desde o princípio.
Essa promessa nos assegura que Deus controla a história. Em 2025, podemos confiar nisso. Se você está sendo impactado por essas profecias, inscreva-se no canal Palavra Narrada. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos continuar explorando as Escrituras juntos. Uma oração para 2025. Antes de encerrar, quero reforçar algo importante. As profecias não são para causar medo, mas para nos preparar. Em 2025, com incertezas globais, somos chamados a vigiar, orar e confiar. Inscreva-se no canal Palavra Narrada, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para mais vídeos que edificam. Que as visões de Daniel e João inspirem você a viver com propósito. Que você veja que Deus está no controle, mesmo no caos. E que cada dia seja uma chance de se preparar para o retorno de Cristo. Vamos fechar com uma oração. Senhor, guia-nos em 2025. Dá-nos discernimento para entender os tempos, coragem para sermos luz e esperança para aguardar tua volta. Em nome de Jesus, amém. Eu concordo que Deus nos prepara para o futuro. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo no canal Palavra Narrada.